Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente. Hoje aprenderemos razão. Isso cai muito em concurso público, mas também é exigido no ensino fundamental 2, no ensino médio e em faculdade. Teremos várias teorias sobre razão, principalmente sobre as razões especiais que falam sobre escala, a razão velocidade, que é espaço sobre tempo. Falaremos também sobre a razão densidade demográfica, tá ok? Densidade de um corpo. Vamos falar bastante sobre a questão de razão. Aproveitem bem essa aula, porque razão é muito importante e é um conhecimento prévio e básico para que vocês possam aprender também proporção, que será a nossa próxima aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês comentem, que vocês compartilhem esse vídeo e para quem não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, porque o YouTube vai entender que esse canal é importante e relevante para vocês. E também deem uma olhada na descrição desse vídeo, porque lá vocês vão encontrar o link do nosso livro Estude com Inteligência, Como Aprender Qualquer Assunto, e também o link de uma parceria que nós temos com cursos online. Um bom estudo para vocês, façam um bom proveito, sempre com calma e elegância. Um forte abraço do professor Valdeci Alves. Vamos iniciar então a nossa aula sobre razão. Razão, na verdade, significa a divisão entre dois números racionais. Dado dois números racionais quaisquer, A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B será. Então vejam, eu vou explicar para vocês o que está escrito aqui nesse texto. Então, toda razão, ela significa uma divisão. B diferente de zero. Por quê, pessoal? Não existe divisão por zero, tá? Eu não entrarei em detalhes, mas não existe divisão por zero. Como a razão significa uma divisão, então eu posso representar sob forma de fração, posso representar também dessa forma aqui, ó, porque isso aqui é um símbolo de divisão, e também posso representar dessa forma aqui, porque esses dois pontinhos aqui também, eles significam divisão, tá bom? Então, esses dois pontinhos aqui, ó, eles também significam divisão. Então, nesse slide, vocês têm que entender que razão significa uma divisão. A e B tem que ser números racionais, ou seja, números que eu posso representar sob forma de fração, e a parte de baixo de uma razão, que nós vamos aprender que vai se chamar consequente, mas vamos aqui chamar inicialmente de numerador e denominador. O denominador, a parte de baixo de toda e qualquer fração, tem de ser sempre diferente de zero. Importante, A e B são chamados termos da razão. Então, nós sabemos que razão é uma divisão, mas quando essa divisão ela é tratada como razão, teremos alguns nomes diferentes. Podemos ler A está para B ou A para B. Então, como que eu leio uma razão? Aqui, ó, A está para B ou A para B. Em uma razão, o numerador, parte de cima, chama-se antecedente. Importantíssimo isso aqui, pessoal. Como se chama quando a gente está tratando de razão a parte de cima? Antecedente. E o denominador, parte de baixo, consequente. Memorizem isso. Por que, professor, que eu não posso chamar de numerador e denominador? Você pode, mas quando se tratar de razão, o que que acontece? Por exemplo, vocês estão resolvendo uma questão de prova. Eles podem falar, em uma razão, o antecedente vale um determinado valor e o consequente um outro valor. Aí vocês, nossa, o que que é antecedente e consequente numa razão? Então, vocês já sabem. Antecedente significa antes, então é só memorizar a parte de cima e, consequente, a parte de baixo. Vejamos aqui um exemplo. Dada a razão de 3/8, indicar o antecedente e o consequente. Solução. Então, a razão que foi dada é a razão de 3/8. Então, está aqui, olha, 3/8. Nós aprendemos que antecedente é a parte de cima. Então, nosso antecedente vai ser quem? O 3. E consequente é a parte de baixo. Então, o nosso consequente vai ser 8. Então, tá aqui, olha. Antecedente é o 3 e consequente é o 8. Importante. Em uma razão, o antecedente será o valor que foi dito primeiro e o consequente o que vier por último. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver isso daí nos próximos slides, como que é importante. Então, eu vou falar novamente. Em uma razão, o antecedente será o valor que foi dito primeiro e o consequente o que vier por último.
Vejamos esse exemplo aqui. Maria tem 20 anos. Maria tem quantos anos? 20. E André, 30. Qual é a razão entre a idade de Maria e a idade de André? Então vamos prestar atenção aqui, olha, nessa segunda parte aqui. Ele fala qual é a razão entre a idade de Maria e a idade de André. Quem foi dito primeiro? Maria. E quem foi dito por último? André. Então, primeiro aqui, ó, foi Maria. Tá aqui, primeiro. E em segundo foi André. Então, Maria vai ser o nosso antecedente e André vai ser o nosso consequente. E como está pedindo uma razão, nós vamos montar aqui uma divisão, uma fração. Então, vejam, a razão será 20 sobre 30. Por que 20 sobre 30? Porque 20 representa a idade de Maria. Ela foi pedida aqui primeiro, a razão entre a idade de Maria. E sobre 30, por quê? Porque é a idade de André, e André foi dito aqui em segundo lugar, tá bom? Então, simplificando a razão, porque sempre a gente vai ter que simplificar quando a gente, se possível for, né? Quando a gente trabalhar com razão, então cortando zero em cima e zero embaixo, eu tenho aqui 2/3. E como a gente já aprendeu, dizemos 2 está para 3. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar a nossa aula. Razão de duas grandezas. Ocorre quando temos duas grandezas da mesma espécie, A para B com B diferente de zero. Isso aqui a gente já viu em slide anterior, o B diferente de zero. Acompanhadas de uma unidade, quilômetro, metro, quilograma, litro, etc. Ao se efetuar a razão entre essas duas grandezas, ambas deverão ficar na mesma unidade. Tá ok? Pessoal, é o seguinte. Se eu falar a razão entre 3 e 5, a razão entre 4 e 10, e não falar nenhuma unidade, ok, não tem problema. Mas quando os elementos de uma razão, eles têm alguma unidade, quando eu efetuar a razão, eles terão de estar na mesma unidade. Ou seja, eu só posso dividir quilômetro com quilômetro, metro com metro, quilograma com quilograma, litro com litro. Aí vocês perguntam, professor, e se os elementos de uma razão não estiverem na mesma unidade? Eu vou ter de transformar para uma unidade em comum, para a mesma unidade os dois. Vejamos aqui a solução da letra A. Qual é a razão entre as medidas de duas tábuas que possuem, respectivamente, 9 metros e 15 metros? Note que as medidas possuem a mesma unidade, no caso, o metro, tá ok? Dessa forma, não será necessária a transformação da unidade. Então, aqui eu tenho 9 metros sobre 15 metros. Vejam, a razão é uma divisão. Eu vou cortar metro em cima com metro embaixo. O que sobrou? 9 sobre 15. Eu posso e tenho de simplificar a fração. 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5. O que é simplificar a fração? Vamos revisar? É obter o número que dê para dividir tanto de cima como de baixo. Então, aqui no final, essa razão ficou 3 sobre 5, ok? 3 para 5. Então, observe que simplificamos a unidade, no caso o metro, e também simplificamos valores, ou seja, 9 e 15 foram divididos por 3, tendo como resultado final 3/5, tá bom? Aí ele está falando aqui um número abstrato. Deixa eu explicar melhor. Chamamos de número abstrato todo número desprovido de unidade. Simplificamos essa unidade, metro em cima e metro embaixo. Sobrou somente um número sem unidade nenhuma. Então, quando o número não tem nenhuma unidade, ele não é metro, ele não é quilômetro, ele não é litro, ele não é hora, não é nada, esse número está sem unidade, nós falamos que esse número é abstrato. Agora, vejamos a solução da letra B. Obter a razão entre 200 decímetros, observem aqui, eu estou em decímetro, e 50 metros, observe que aqui é metro. Nós temos unidades diferentes. Ou eu passo tudo para decímetro, ou eu passo tudo para metro. Observe que, nesse caso, as unidades são diferentes. Dessa forma, faremos a transformação para a mesma unidade. Eu vou transformar de metro para decímetro, para que eu não trabalhe com vírgula, do maior para o menor, tá ok? Vamos lembrar aqui, ó, aquela tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá ok? Tá aqui. Se eu vou passar de metro para decímetro, eu vou andar aqui, ó, estou no metro. Eu vou andar uma casa para a direita, eu vou andar uma casa para a direita. Então é só eu colocar aqui, acrescentar um zerinho aqui do lado do 50 que vai ficar 500. Então,
ele quer a razão entre 200 decímetros e 50 metros. Eu já descobri que 50 metros equivale a 500 decímetros. Como o decímetro foi falado primeiro, tá aqui, ó, decímetro foi falado primeiro, então ele será o antecedente. E como o metro foi o segundo valor, ele vai ser o consequente. E considerem que eu já cortei metro com metro aqui, corto 2 zero em cima e 2 zero embaixo, então no final eu tenho 2 quintos. Está aí a razão entre 200 decímetros e 50 metros. Razões inversas ou recíprocas. Isso é muito importante. Razões inversas ou recíprocas é a mesma coisa. São duas razões em que o antecedente de uma é o consequente de outra e vice-versa. A multiplicação entre essas razões será sempre 1. Então, observem aqui o exemplo da letra A. Eu tenho essa primeira razão, 3 sobre 7. Então, o antecedente aqui é 3 e o consequente aqui é 7. Note que nessa segunda razão, o consequente dela, que aqui é 3, equivale ao antecedente da primeira razão. E o antecedente dessa segunda razão equivale ao consequente da primeira razão. Então, vamos multiplicar essas duas razões. 3 vezes 7, 21, e 7 vezes 3 também 21. E 21 sobre 21 vai dar 1. Ou seja, o produto entre duas razões recíprocas sempre será 1. E o que são razões recíprocas? São duas razões em que o antecedente de uma é o consequente de outra e vice-versa, foi o que eu mostrei aqui agora. Aqui, novamente, ó, eu tenho 5 oitavos. Na prática, é o seguinte, se eu inverter 5 oitavos, ou seja, 8 sobre 5, essa fração aqui será recíproca dela e vice-versa, tá bom? Vamos multiplicar 5 vezes 8, 40. E 8 vezes 5, 40. E 40 sobre 40 também vai dar 1. Então, razões inversas ou recíprocas, o produto sempre dá 1. Isso é importantíssimo para resolver algumas questões de prova, tá? Importante, razão com antecedente zero não possui recíproca, pois razão com denominador zero não existe, tá bom? Então, isso aqui está mais do que óbvio. Razões iguais são duas razões onde as frações que as representam são equivalentes. Significa, na prática, que se dividirmos o antecedente pelo consequente, em cada uma das razões encontraremos o mesmo resultado. Então vejam, eu tenho aqui 2 quintos e 6 quinzeavos. Se vocês observarem num primeiro momento, vocês vão falar, 2 quintos é diferente de 6 quinzeavos. Mas, na verdade, elas são equivalentes. Como que eu vou saber se elas são equivalentes? Basta eu dividir 2 por 5, e se eu obtiver o mesmo resultado quando eu dividir 6 por 15, elas são equivalentes. O que significa isso? Tirar duas partes de um total de 5 equivale a tirar 6 partes de um total de 15, tá bom? Então, ao dividir 2 dividido por 5 dá 0,4, e dividir 6 por 15 também dá 0,4. Eu vou fazer essa divisão aqui da letra A só para vocês observarem que o que eu estou falando é verídico, é verdade. Então, vamos dividir aqui, inicialmente, 2 por 5. 2 dá para dividir por 5? Não. Então, eu coloco um zero aqui e aqui um zero, vírgula, tá? Porque vai dar um número inferior a 1. Qual é o número que vezes 5 dá 20 ou chega perto? É o 4. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. E se eu dividir 6 por 15, também vai dar o mesmo resultado. Olha aqui, ó, 6 dividido por 15. 6 dá para dividir por 15? Não, então eu coloco um zero aqui e aqui um zero, vírgula. Pronto, está aqui. Qual é o número que vezes 15 dá 60 ou chega perto? É o 4. Tá? 4 vezes 15, 60, para 60 nada. Então, eu descobri que essas duas razões aqui, elas são equivalentes. Mas existe um macete para eu saber se duas razões são equivalentes, que é bem mais fácil do que dividir. Que nós vamos aprender isso na aula de proporção. Mas aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, eu vou explicar. Basta eu multiplicar em x. Se eu multiplicar em x, aqui, olha, 2 vezes 15 dá 30, e 5 vezes 6 dá 30. Se eu multiplicar em x e eu obtiver o mesmo resultado, na verdade a gente fala em proporção que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu já sei que essas duas razões são equivalentes, tá? Vamos fazer isso aqui na letra B, ó. Se eu multiplicar 3 vezes 12, vai dar 36. E se eu multiplicar
4 vezes 9 também vai dar 36. Então, eu também coloquei aqui, ó, 3 dividido por 4 dá 0,75 e 9 dividido por 12 também dá 0,75. Então, eu tenho um exemplo aqui de duas razões equivalentes, elas se equivalem, tá ok? No final das contas, elas darão o mesmo resultado. Razões especiais. Chegamos no momento da aula importantíssimo, porque muitas vezes em provas de concursos, ou até mesmo nas escolas de ensino fundamental 2, ensino médio, até mesmo nas faculdades, nós vamos lidar com razões especiais. Então vejamos o que são razões especiais. São razões utilizadas com finalidades específicas, geralmente aplicadas na física, química, engenharia, etc. Escala. Então vamos ver aqui a nossa primeira razão especial, que é a escala. É uma razão especial utilizada para representar mapas, plantas de construções, desenhos de peças, etc. Tá? Então, por exemplo, pessoal, eu vou dar aqui um exemplo de que é uma escala. Digamos que a gente tenha um mapa. Imagina se eu fosse desenhar o mapa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, da Bahia, no tamanho natural. É praticamente impossível, não tem como. Eu terei de desenhar esse mapa numa escala reduzida, para que eu possa representar São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Recife, Porto Velho, qualquer lugar onde eu tenho mapa de uma forma reduzida, porque fica inviável eu fazer esse mapa num tamanho natural. Escala de um desenho é a razão existente entre a medida do desenho e a medida real na mesma unidade. Então, quando eu vou fazer uma escala, por exemplo, de um desenho, essa escala aqui, ó, E de escala, vai ser a medida do desenho dividido pela medida real. Então, tá aqui, ó, medida no desenho dividido pela medida real. Ó. É a razão, razão é uma divisão existente entre a medida no desenho e a medida real, na mesma unidade. Depois nós vamos ver alguns exemplos na prática de como a gente trabalha com essas escalas, tá? Então tá aí, qual é a formulazinha da escala? Medida no desenho, dividido pela medida real, na mesma unidade. Isso é importantíssimo, estar na mesma unidade. Continuando com as razões especiais, nós temos a velocidade. É a razão, divisão, entre o espaço-distância percorrido por um móvel e o tempo gasto por esse móvel. Então, quando eu quero calcular a velocidade, basta eu dividir o espaço que um móvel percorreu pelo tempo que ele gastou. Então, essa é a velocidade. Por exemplo, digamos que um carro esteja com a velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, significa que ele faz, em média, 80 quilômetros em cada uma hora. Então, vocês vejam, 80 quilômetros é o espaço, está aqui, ó. 80 quilômetros seria o espaço. 80 quilômetros por hora, então seria o espaço de 80 quilômetros no tempo de uma hora. Então, velocidade também é uma razão especial. Qual é a formulazinha da velocidade? É o espaço dividido pelo tempo. Está aqui, ó. Espaço percorrido dividido pelo tempo. Vão gravando essas formulazinhas da escala, da velocidade, porque isso cai muito em concurso, cai muito em prova. Continuando ainda com as razões especiais, nós temos densidade demográfica. É a razão, divisão, entre o número de habitantes de uma determinada região pela área dessa região. Então, vamos supor que nós vamos pegar todos os habitantes de São Paulo e nós vamos dividir esse número de habitantes pela área de São Paulo. Se nós fizermos isso, nós vamos ter a densidade demográfica, está aqui, ó, DD, densidade demográfica de São Paulo. Então, a densidade demográfica é o número total de habitantes de uma determinada região dividida pela área dessa região. Então, nós temos aqui uma outra razão especial que é a densidade de um corpo. É a razão entre a massa e o volume desse corpo. Então, você vai pegar a massa de um determinado corpo e vai dividir pelo volume. Dessa forma, nós vamos ver alguns exemplos em relação às razões especiais. Vamos lá. Qual é a escala de um desenho em que o comprimento vale 8 metros e no desenho 20 centímetros? Então vejam, digamos que eu tenha uma sala e essa sala, um dos seus comprimentos é de 8 metros. Aí eu vou desenhar essa sala numa escala, obviamente, o quê? Numa escala que eu vou reduzir essa medida. E quando eu vou desenhar essa medida no desenho, de 8 metros no desenho, essa medida fica com 20 centímetros. Tá ok? Aí eu quero saber
Que escala é essa? Se é de 1 para 100, 1 para 20, 1 para 40, 1 para 50, vai depender. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. É bem simples. O comprimento real está numa unidade diferente em relação à medida do desenho. Transformaremos a medida real de metros para centímetros. 8 metros equivale a 800 centímetros. Então, vocês vão ter que dar uma estudada em transformação de medidas, tá? Medidas decimais aí, tá ok? Inclusive, eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso, unidades de medidas. Então, 8 metros equivale a quantos centímetros? 800 centímetros. Lembra que eu falei com vocês que se eu tenho uma razão em que os valores da razão eles estão com unidades, as unidades têm que ser iguais. Aplicaremos a fórmula da escala. Qual é a fórmula da escala? É a medida do desenho dividido pela medida real. Qual é a medida no desenho? Ele fala aqui, ó, 20 centímetros, está aqui. E qual é a medida real? 8 metros que eu transformei em centímetros. Então, 800 centímetros. Então, a medida no desenho, fórmulazinha da escala, voltando. Desenho sobre real, medida do desenho sobre a medida real. Então, a medida no desenho, 20 centímetros. Medida real, 800 centímetros. Corta aqui, ó, centímetro com centímetro. Então, vai ficar 20 sobre 800. Posso cortar mais um zerinho em cima com um zerinho embaixo e vou simplificar. Eu posso simplificar em cima por 2 e embaixo também por 2. Então, no final, a escala é de 1 para 40. Veja o que eu vou ler aqui embaixo agora. A escala é de 1 para 40. Significa que cada unidade na medida real equivale a 40 unidades, 40 vezes a medida no desenho. Então, é muito simples. Formulazinha da escala. Medida no desenho dividido pela medida real, e eles têm que estar na mesma unidade. É só isso. E aí você vai ter a escala. Então, a escala aqui é de 1 para 40. Está resolvido esse exemplo. Vamos aqui para o nosso exemplo B sobre razões especiais. Vamos lá. Um móvel percorreu a distância de 400 quilômetros em 5 horas. Qual foi a velocidade média desse móvel durante o seu trajeto? Qual é a fórmula da velocidade? É o espaço percorrido pelo móvel dividido pelo tempo que ele demorou para poder percorrer esse espaço. Então, qual foi o espaço percorrido? 400 quilômetros. Qual foi o tempo? 5 horas. Aqui nesse caso, para que a gente possa entender melhor, eu vou deixar aqui, olha, indicado, até porque eu tenho unidades diferentes, unidades distintas, unidades heterogêneas. Eu tenho em cima uma unidade de medida linear e embaixo eu tenho uma unidade de tempo, então eu deixo indicado, tá bom? Então, ao dividir 400 por 5, vai dar quanto? 80 quilômetros em cima e horas embaixo. Então, a gente coloca assim, olha, geralmente a gente representa com esse tracinho aqui na diagonal. Então, a velocidade média dele foi de 80 quilômetros por hora. Bem, pessoal, visto aquela teoria sobre razões, vamos começar a fazer exercícios resolvidos para que vocês possam praticar. Então, nós temos aí o número 1. No número 1, dado os antecedentes e consequentes abaixo, calcule as razões entre letra A, 36 e 9, letra B, 16 e 20, letra C, 2 sétimos e 5 e letra D, 4 nonos e 2 quintos. Na letra A, 36 sobre 9. O que é uma razão? Vamos lembrar, é uma divisão em que o primeiro fica na parte de cima e o segundo fica na parte de baixo. Então, vai ter aqui, olha, 36 sobre 9. Quanto que dá 36 dividido por 9, pessoal? Dá 4, né? Inclusive está na tabuada. Então, essa razão foi 4. Ok, a razão entre 36 e 9, 4. Vamos aqui, essa aqui já foi feita. Vamos agora para a letra B. Razão, 16 sobre 20. Lembrando, razão é uma divisão em que o primeiro fica na parte de cima e o segundo elemento fica na parte de baixo. Então, 16 sobre 20. Eu posso simplificar essa fração aqui, essa razão? Posso, claro que eu posso e devo. Inicialmente dá para eu simplificar por quanto? Por 2 em cima e 2 embaixo. Mas também é fácil observar que o 16 é divisível por 4 e o 20 também é divisível por 4. Então, eu já vou simplificar aqui direto por 4, tá bom? 16 por 4 dá 4 e 20 por 4 dá 5. Eu não consigo mais simplificar, porque o único número que divide 4 e 5 é 1. Então, a razão entre 16 e 20 deu 4 quintos. C. Ó, a letra C a gente já vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, o que que é uma razão? É uma divisão. Então, tá aqui, olha. Eu vou colocar 2 sétimos dividido por 5. Quando não tem nada embaixo de um número, qual é o número que está embaixo dele? É um 1. Então, eu repito a primeira, que é 2 sobre 7.
e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 1, eu vou inverter aqui, ó. 1 sobre 5. Então, agora, o que eu vou fazer? Multiplicação entre duas frações. Basta multiplicar em cima com em cima, embaixo com embaixo. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 5, 35. Pronto. Vamos aqui agora para a letra D. Na letra D, eu tenho, de fato, duas frações, 4 nonos e 2 quintos. Então, a razão vai ser a primeira fração que nós temos aqui, que é de 4 nonos, sobre aqui embaixo, tá? A segunda fração, que é 2 quintos. Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá aqui, 5 sobre 2. Pronto. Multiplicação entre frações, não precisa tirar MMC, não precisa tirar nada. É só multiplicar em cima com em cima e embaixo com embaixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar 4 vezes 5 vai dar 20 e 9 vezes 2 vai dar 18. Posso simplificar? Claro que eu posso. 20 sobre 18. Dá para simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, no final das contas, vai ficar 20 por 2 dá 10 e 18 por 2 dá 9. Pronto, 10 nonos. Tá aí, então, feito o exercício número 1 dos exercícios resolvidos. Vamos passar para a questão de número 2. Questão de número 2. Um desenho foi feito na escala de 1 para 100. Qual será a medida no desenho em centímetros, está aqui, ó, importantíssimo, correspondente a uma medida real de 8 metros? Antes de mais nada, como ele quer a resposta em centímetros, então a medida aqui, que está em metros, que é a medida real, eu já vou passar para centímetros. A medida real, passando para centímetros, 8 metros vai ser igual a 800 centímetros. Então, escala é igual a medida no desenho dividida pela medida real. Aí a gente coloca o que tem e acha o que não tem. Eu tenho a escala? Tenho, olha aqui a escala, ela é de 1 para 100. Então, aqui no lugar do E, 1 para 100, esse dois pontinhos aqui na divisão, então 1 para 100 significa isso aqui, ó, 1 sobre 100. Essa aqui é a minha escala. É igual a medida no desenho sobre a medida real. Mas o que ele quer é a medida no desenho. Então, como eu não sei, eu vou chamar de D, dividido pela medida real. A medida real vale quanto? 800 centímetros. Então, já está aqui em centímetros. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, a gente vai aprender isso com mais detalhe na aula de proporção, mas a gente pode multiplicar aqui em x. Então, a gente multiplica aqui em x. Fica aqui, ó. Então, vai ficar D vezes 100, vai dar 100D. Igual 800 vezes 1 vai dar 800. Quem está multiplicando a letrinha, passa para o outro lado dividindo. Então, D vai ser 800 dividido por 100. Corto 2 zero embaixo com 2 zero em cima. Então, descubro que o D vai dar 8. 8 o quê? Centímetros. Porque eu passei a medida real para centímetro. Então, está aqui a resposta. Então, a resposta, a medida no desenho, vai ser de 8 centímetros. Tá ok? Então, está aqui a resposta. Então, está resolvida essa questão. Bem legal, bem interessante. Cai muito em concurso, tá bom? Principalmente em concurso aí de ensino médio e ensino fundamental 2. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão. O desenho de uma peça foi feito na escala de 1 para 75. Qual será, em metros, a medida real de um comprimento que no desenho mede 0,0005 hectômetros? Aí vocês falam, poxa, professor, agora ferrou, tem vírgula, tem tudo. Vamos fazer com calma e elegância essa questão para que vocês possam compreender. Primeira coisa que nós vamos fazer é a transformação. Vejam que aqui no desenho, o que que eles falam? Qual será em metros a medida real de um comprimento que no desenho mede 0,0005 hectômetros? Como eu quero passar de hectômetro para metro, eu não preciso escrever aqui decímetro, centímetro e milímetro, tá ok? Então vejam, para eu passar de hectômetro para metros, eu estou aqui no hectômetro. Eu vou andar quantas casas? Onde eu estou, eu não conto, tá ok? Aqui eu não conto. Então eu vou andar, ó, se eu estou aqui, eu vou andar uma, tá aqui, duas casas, tá ok? Então, de hectômetro para metro, eu ando duas casas para a direita, sempre a partir da vírgula. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,0005 hectômetros. Eu quero passar isso aqui para metros, tá bom? Então, tá aqui.
Então, eu vou andar quantas casas para a direita? Está aqui, ó, estou no hectômetro, quero passar para metro, então eu vou andar 1, 2 casas até chegar no metro. 1, 2. Então, parou aqui a vírgula. Esses dois zerinhos aqui, ó, que fica para trás, eu corto. Então, vai ficar 0,05 metros. Pronto, está aqui. Então, passando de hectômetro para metros, eu tenho 0,05 metros. Escala é igual à medida no desenho dividido pela medida real, ok? Então, vamos ler novamente a questão para a gente ver. O desenho de uma peça foi feito na escala de 1 para 75. Qual será, em metros, a medida real? Então, o que ele está pedindo é a medida real. Então, essa interrogação aqui é na medida real. De um comprimento que no desenho mede. Então, esse valor aqui que nós descobrimos aqui é o quê? É a medida no desenho. Então, vamos aqui, ó, finalizar a nossa questão. Novamente, eu vou colocar aqui, ó, escala é igual à medida no desenho dividido pela medida real. Quanto vale a nossa escala? É 1 sobre 75. Está aqui. Isso é igual à medida no desenho que nós já achamos, 0,05 metros. Então, nós vamos achar a medida real também em metros, sobre a medida real. Está aqui, ó, sobre a medida real. Já ensinei para vocês que a gente pode multiplicar aqui, ó, em x. Então, R vezes 1 vai dar simplesmente R. E aqui vai ficar 75 vezes 0,05. Então, está aqui, ó, 75 vezes 0,05, que é a medida em metros do desenho. Para fazer multiplicação com vírgula, é muito simples. Eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó. Então, vejam aqui, ó. Eu posso multiplicar inicialmente sem a vírgula. Então, eu vou pegar aqui, olha, 75 vezes 5 sem a vírgula inicialmente, para não me confundir aqui. 5 vezes 5 dá 25 e sobe 2. 5 vezes 7 dá 35. Mais 2 que subiu, 37. Então, está aqui, ó, 37. Mas, na verdade, eu não tenho que multiplicar por 5, mas sim por 0,05. E 0,05 tem quantos números depois da vírgula? Tem 2, o 0 e o 5. Então, aqui no final, eu coloco 2 números depois da vírgula, aqui, ó, o 7 e o 5. A medida real em metros tem 3,75 metros. Resolvida a questão. Questão de número 4. Em uma empresa, temos um total de 140 funcionários, sendo que desse total, 55% são mulheres. Qual é a razão do número de mulheres para o número de homens? Quem ela falou primeiro? Qual é a razão do número de mulheres? Está aqui, ó, do número de mulheres para o número de homens. Então, nessa razão aqui, ó, mulheres vai ficar como antecedente e homens ficarão como consequente. Por quê? Quem é falado primeiro fica na parte de cima, será o antecedente. E quem é falado por último fica na parte de baixo, será o consequente. Tá ok? Olha, nós temos aqui algumas maneiras de fazer essa questão aqui. Mas vamos lá. Quanto que eu tenho no total de funcionários dessa empresa? 140 funcionários, tá ok? Sendo que desse total, 55% são mulheres. Então, vamos calcular aqui, vamos deixar aqui quietinho para a gente lembrar que nessa razão a quantidade de mulheres vai ficar na parte de cima e de homem na parte de baixo. Vamos calcular 55% de 140. Como que eu calculo 55% de 140? É só multiplicar 55 vezes 140, tudo isso sobre quanto? Sobre 100, tá bom? Assim que eu calculo 55% de 140. Então, 55% de 140 é 55 vezes 140 sobre 100. Eu posso cortar, ó, um zero embaixo com um zero em cima. Então, fica 55 vezes 14 sobre 10. Ao multiplicar 55 por 14, eu vou encontrar 770 sobre 10. Ainda posso novamente cortar um zero em cima e um zero embaixo. Então, eu descobri que 55% de 140 vale 77. Esse 77 aqui é o quê, pessoal? É o número de mulheres, tá bom? Então, eu descobri que nessa empresa nós temos 77 mulheres. Se o total é 140 e eu tenho 77 mulheres, quantos homens eu tenho? Basta eu pegar 140 menos 77. 63. 77 mulheres
e 63 homens. Como ele pediu a razão entre o número de mulheres e o número de homens, então será 77 sobre 63. Mas eu posso simplificar ainda essa fração aqui, por 7 em cima e por 7 embaixo. 77 dividido por 7 dá 11, e 63 dividido por 7 dá 9. Então, a resposta final é: a razão entre o número de mulheres com o número de homens nessa empresa é de 11 sobre 9. Pessoal, uma outra forma e bem mais fácil de nós fazermos essa questão aqui é a seguinte: a gente já sabe que a razão será o número de mulheres dividido pelo número de homens. Então, o que que ele fala? Que o número de mulheres é de 55%. Vamos pensar aqui no seguinte: o total em porcentagem é sempre de 100%. Se mulheres já é 55%, qual é a porcentagem de homens? Basta eu pegar 100 menos 55. E quanto que vai dar 100 menos 55? 45%. Então eu sei o seguinte, que mulheres nessa empresa é um total de 55% e homens nessa empresa é um total de 45%. Eu nem preciso saber isso aqui, ó, são 140 funcionários. Então agora, o que que eu vou fazer? Como a razão é mulheres em cima e homens embaixo, eu posso fazer o seguinte: 55 sobre 45. Posso simplificar em cima por 5 e embaixo também por 5. 55 dividido por 5 dá 11. E 45 dividido por 5 dá 9. Viram esse macete aí? Bem interessante. Então, basta vocês saberem a porcentagem, não precisa nem saber o valor de homem ou total de mulheres. Se você souber a porcentagem de um e a porcentagem de outro, vocês resolvem e aí fica muito mais fácil dessa forma. Mas eu deixei as duas formas para que vocês escolham aí. Porém, eu acho essa questão aqui, trabalhando em cima da porcentagem, muito mais rápido. Questão de número 5. A distância por estrada de rodagem entre Cuiabá e Salvador é de 3.400,8 quilômetros. Um ônibus demora 2 dias e 4 horas desde sua saída de Cuiabá e chegada a Salvador, incluindo 10 horas de paradas para refeições, abastecimento, etc. Qual a velocidade escalar média desse ônibus durante os 2 dias e 4 horas de viagem? Pessoal, preste muita atenção nessa questão, porque quando ele fala incluindo 10 horas de paradas para refeições, nós não vamos acrescentar essas 10 horas, porque essas 10 horas já estão incluídas nesses 2 dias e 4 horas, desde a sua saída de Cuiabá até a chegada a Salvador. Então, isso aqui é uma pegadinha, porque essas 10 horas já estão incluídas. Então, nós vamos considerar os 2 dias mais as 4 horas. Nós não vamos incluir as 10 horas de paradas. Bom, vamos lembrar aqui: 2 dias, cada dia tem 24 horas. Então, 2 dias serão 2 vezes 24, mais as 4 horas. Então, esses 2 dias e 4 horas vai nos dar um total de 2 vezes 24, 48 horas, mais as 4 horas, que vai nos dar um total de 52 horas. Em horas, o total que o ônibus levou foram 52 horas. Ele está pedindo a velocidade escalar média. Velocidade média, ou simplesmente a velocidade, é o espaço percorrido pelo móvel dividido pelo tempo. Qual foi o espaço percorrido? Então vamos ver aqui a velocidade. Qual foi o espaço percorrido? Foi de 3.400,8 km. Então está aqui, ó. Tudo isso dividido por um tempo total de 52 horas. Então, se nós estamos dividindo quilômetros por hora, significa que no final nós vamos achar o resultado em quilômetros por hora. Então, basta vocês pegarem e dividirem 3.400,8 quilômetros por 52. Quanto que vai dar essa divisão? 65,4 quilômetros por hora. Essa é a nossa resposta. Então, atentem-se que essas 10 horas de parada, ele já está falando, estava incluído, ok? Nesses 2 dias e 4 horas. Então, está resolvida a questão de número 5. Questão de número 6. O estado de Tocantins possui uma área aproximada de 280 mil quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado em 2000, o estado de Tocantins tinha uma população aproximada de 920 mil habitantes.
calcular a densidade demográfica desse estado. Então, temos aí mais uma questão de razão especial. Agora, essa questão é densidade demográfica. Qual é a formulazinha da densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem. Então, agora, é só a gente substituir os valores que foram dados. Então, está aqui, ó, 280 mil. E quantos habitantes tinha Tocantins na época em que foi feito o censo? 920 mil. Para facilitar a nossa vida, vamos cortar zeros em cima e zeros embaixo. Então, como eu tenho a mesma quantidade de zeros em cima e zeros embaixo, eu posso cortar todos os zeros de baixo. Eu vou fazer aqui, ó, vou cortar e posso cortar todos os zeros em cima, tá ok? Agora, eu terei de fazer a divisão de 92 por 28. O resultado da divisão será 3,2857. Mas nós vamos colocar aqui aproximadamente 3,3. Ou seja, nós temos aí, nesse ano em Tocantins, aproximadamente 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos para a nossa última questão. Questão de número 7. A razão entre as idades de dois técnicos é igual a 5 nonos. Se a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho? Essa questão aqui eu vou dar um macetão para que vocês possam resolver da forma mais rápida possível. Observem que aqui eu tenho essa fração, 5 sobre 9. Eu vou pegar a parte de cima, 5, e vou colocar aqui um casinho de constante, mais a parte de baixo, 9, e também vou colocar aqui um casinho de constante. O problema nos fala que a soma dessas idades vale 70 anos. Então, 5K mais 9K, eu vou igualar a 70. 5K mais 9K vai dar 14K. Tudo isso igual a 70. Se o 14 está multiplicando o K, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou descobrir que K vai ser 70 dividido por 14, que vai dar 5. A idade do técnico proporcional a 5K, que é o antecedente, vai ser 5 vezes o K, que é 5, tá bom? Então, vai dar 25. E a idade do técnico proporcional a 9K vai dar 9 vezes K, que é 9 vezes 5, que vai dar 45. O problema pede quantos anos o mais jovem tem a menos que o mais velho. Nada mais é do que fazermos a diferença entre essas duas idades. Então, é só pegar aqui, olha, 45 menos 25, que vai dar 20. Pronto, tá aí. Porque a idade do mais novo, que é proporcional a 5K, é 25, e a idade do mais velho, que é proporcional a 9K, é 45. Então, o mais novo tem 20 anos a menos do que o mais velho. Resposta aqui, que vocês vão ver, letra C. Nós resolvemos aí essas 7 questões sobre razão. Prestem muita atenção nas razões especiais, que é velocidade, escala, densidade demográfica e a densidade corporal. É muito importante vocês memorizarem essas razões especiais e é muito importante vocês fazerem e refazerem os exercícios para que vocês possam memorizar como se faz, gravar, mecanizar e desenvolver o raciocínio de vocês. Foi um prazer ter dado essa aula para vocês. Espero que agora, quando vocês forem fazer prova de concurso público, que vocês possam gabaritar a parte de razão. Um forte abraço, meus queridos alunos e alunas. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Aprenderam bastante? Deem um like aí no nosso canal, comente, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre razão e tenham aprendido muito.